Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é Rafael do canal Matos Orquídeas. Tô passando aqui hoje para trazer o vídeo completo sobre dois híbridos identificados que eu tenho aqui na minha coleção, que são a Phalaenopsis spinif e a Phalaenopsis Magic Art, que estão aqui atrás, logo acima. E vou dar detalhes aqui do percurso delas comigo aqui, do tempo que elas estão aqui na minha coleção, e depois, na segunda parte do vídeo, eu vou fazer uma análise de cor, de formato e de tamanho. Então fica comigo aí até o final para saber um pouquinho mais sobre as duas e a gente vai aí. Eu vou começar contando a história da Pinif comigo, né? Na verdade eu não sabia até pouco tempo o nome desse híbrido, e aí fuçando no Instagram, no Google, eu achei algumas postagens, né, de pessoas aí, principalmente no leste europeu, e apesar da língua ser diferente, tinha lá uma hashtag Phalaenopsis spinif, comecei a jogar no Google, e aí realmente eu vi que ele se repetia, e então acabei ficando bem contente de ter aí uma referência do nome, já que é difícil a gente encontrar, né, Phalaenopsis identificada aqui no Brasil. E aí, vamos então falar um pouquinho da história dela, né? Eu comprei essa planta no começo de 2019, então se você me segue lá no Instagram, dá uma baixadinha lá nas fotos e procura como curiosidade, ela vai aparecer lá em março de 2019 pela primeira vez. E, enfim, passou a floração lá no começo do ano passado, ela ficou bonitinha e tal, e eu decidi transplantá-la para o PET. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz sobre como plantar uma Phalaenopsis no PET, era ela que eu estava usando naquele momento, tá? E ela continua no mesmo PET, no mesmo local. Fiz o replantio, e aí no segundo semestre de 2019 eu fui morar em São Bento do Sapucaí, ali na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, próximo a Campos do Jordão. Levei ela comigo, né? E nada de floração na época do frio do ano passado, né? Que é o momento que elas começam a induzir normalmente. Continuei cuidando dela normalmente. Passou o ano inteiro de 2019, aí eu me mudei para cá, São Paulo de novo, no comecinho de 2020. E logo que eu vim aqui para esse apartamento, eu pendurei ela ali na parede e ela caiu da parede. Nesse acidente que ela caiu da parede, a parte de cima da planta acabou saindo, né? As duas folhas de cima. Quando as duas folhas de cima saíram, eu vi que a base delas por dentro estava podre. Por fora não dava para ver nada, mas por dentro ali tinha já um apodrecimento, e é por isso que ela acabou não lançando nem folha nova naqueles tempos, naqueles meses todos que ela tinha ficado aqui desde o início de 2019, né, comigo. E aí, para minha surpresa, né, eu vou até subir aqui para mostrar um pouquinho mais, vieram dois cakes. Então, ó, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um cake, tá? O cake de cima. E aí, esse aqui menorzinho, com essa folha que tá rasgada aqui, que foi... Esses dois rasgos foi do tombo que ela teve, tá? É outro cake ali embaixo. Então, nós temos dois cakes. Ela tá super bem enraizada, ó. Vocês podem ver raízes bem grossas que tomaram o vaso todo. Aqui as bases dos cakes ali, né? Saindo da parte da coroa da planta. E esses cakes começaram a se desenvolver, e aí esse ano agora, no período de indução floral ali, né, pro fim do verão, começo do outono, queda de temperatura, indução floral, essas duas hastes começaram a surgir. Essa até ameaçou aqui, gente, ó, uma ramificação, mas aí ela decidiu não seguir em frente. Ó, vocês veem que o nó aqui da haste está até um pouco saltadinho, mas ela acabou não investindo para prosseguir por aí. Mas tá ótimo, né? São duas florações de estreia desses cakes. Quando uma planta adulta dá cake assim, o cake geralmente ele não levaria o tempo que uma planta bebê levaria, né? Por já ser parte aí da planta adulta, ele já floresce bem rápido, como vocês podem ver por aqui. Então, eu não vou destacar esses cakes da planta mãe. E por que eu não vou fazer isso? Uma que eu acho interessante é esse efeito moita, né? Eu tenho uma mini Phalaenopsis com dois cakes, que eu vou fazer vídeo dela aqui em breve, porque ela está carregada de botões. Eu já postei foto dela esses dias lá no meu Instagram.
E aqui essa daqui eu vou deixar também desse jeito, porque se eu destacar esses dois cakes, a planta mãe ali ela não vai mais para lugar algum, né? Ela vai, enfim, ficar só com essas folhas aí, essas folhas grandes aqui que são a folha mãe, né? A planta mãe, uma desse lado e essa aqui deste outro lado. Então eu vou deixar aqui a planta mãe servindo esses dois cakes, dando energia para eles, porque ela tá super bem enraizada até hoje, né? E aí ela serve aí de combustível para que esses cakes continuem crescendo, né? E nos próximos anos os dois cakes continuem dando hastes juntos e o efeito fica incrível, né? Fica muito bonito. Então eu não realmente não pretendo fazer a separação desses cakes. Então aqui é basicamente esse o perfil dessa planta. Estou muito contente com ela. Já já aí na segunda parte do vídeo eu vou mostrar para vocês a análise de cores, formato e... Seguindo então aqui com a Magic Art, esse híbrido que eu também gosto demais. Para descobrir o nome eu fiz a mesma coisa que a Penef, eu acabei fazendo umas buscas aí no Google e por coleta de dados, vendo que os dados se repetiam, eu percebi que ela era uma das variedades da Magic Art. Claro que por ser um híbrido complexo, né, a gente acaba tendo variedades diferentes e às vezes essas variedades diferentes acabam ganhando uma complementação de nome diferente. Então essa é uma delas, tá? Ela veio com a ramificação, eu tenho 3 botões aqui, 8 aqui deste outro lado, né? E tem mais um na pontinha ali, né? Neste cotocozinho aqui, ainda vai vir um outro botão. Ela também está plantada no pet, vocês podem ver o pet aqui na minha treliça, né? Tem até uma folhinha nova ali saindo aqui, não sei se vai dar para ver por causa da luz, né? Mas ela deu uma interrompida na alimentação dessa folhinha, em virtude do momento de floração aqui. Ela decidiu priorizar as flores. Essa planta já está aqui comigo há um tempo, né? Eu já tinha plantado ela no pet há uns 2 anos, mais ou menos, e ela vem todos os anos, né? Mesmo quando ela ainda estava no vaso convencional, seguindo com suas florações. Gosto muito dessa floração e tenho esse privilégio de receber novas flores esse ano de novo, né? Então aguardem aí o final do vídeo, já já eu apresento a análise de forma... Então, pessoal, estou fazendo aqui a filmagem noturna para a gente poder variar um pouquinho aqui nos takes dos vídeos, né? Eu tenho reparado que com essa luz aqui normal do teto, né, à noite, ela fica tão bonita, então eu resolvi fazer aqui para deixar um pouquinho diferente. Bom, essa haste aqui do lado direito foi a que começou a abrir as flores primeiro, né? Então a gente vê aqui que nessas flores os tons de rosa ficaram até um pouco mais fortes, né? Aqui no meio, se a gente comparar, por exemplo, com essa da haste do lado esquerdo, que está com uma tendência aí mais para o salmãozinho no fundo, um begezinho, né? E mesmo esse rosa não está tão forte quanto esse rosa aqui, né? Não sei se o vídeo vai ser capaz de mostrar isso, mas enfim. Outra coisa é que a pinif ela nasce, ó, bem mais escura. Vocês estão vendo essa aqui tá abrindo aqui de ontem para hoje. Então, além do tamanhinho ainda ser também menorzinho, as cores estão mais fortes, né? Se a gente já comparar com as anteriores, né? Então, mais uma característica dela, ó, um pouco mais de longe dá para ver bem. Falando de formato, né, e tamanho, bom, nesse eixo horizontal dela, né, das pétalas laterais aqui, de uma ponta a outra dá em média 6,5 cm, 7 centímetros, tá? E vocês podem ver aqui já, desde o início dela, ela tem uma forma aí parecida com uma estrela. Quem assistiu aquele meu vídeo das espécies de Phalaenopsis que eu fiz há pouco tempo, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, vai lembrar que havia algumas espécies menores lá e algumas tinham esse formato mais de estrela. Então esse híbrido aqui com certeza deve ter aí essas espécies menores
na composição. Então, a gente percebe que a flor, ela tem pétalas e sépalas mais pontudinhas, né, nesse formato mais parecido com uma estrela mesmo, e um tamanho não tão grande quando a gente compara com outras Phalaenopsis, por exemplo, como essa daqui, né? Essa minha laranja amarela, que tem umas flores aqui que devem chegar perto de 10 centímetros aqui de uma ponta a outra aqui na horizontal. Então a gente já percebe que a hibridação muda, né? Tanto as formas quanto as cores. O que eu gosto muito é esse contraste entre os tons de rosa e lilás com esse labelo amarelo. Então vocês conseguem ver o amarelo aqui espalhado pelo labelo, né, nessas partes aí das laterais do labelo e nessa parte inferior do labelo também, né? E tem aí esse fundo branco junto com o amarelo que puxa o nosso olhar quando a gente compara com o contraste forte das cores escuras do fundo da flor, né? Então aqui a gente tem essas características bem marcantes da Penef. Outra coisa é que à medida que a flor vai ficando mais velha, ela vai clareando. Então todas essas flores mais para o final, aí, antes delas caírem, elas vão ficar com tonalidades mais fracas. Isso eu lembro do ano anterior. Eu já vi vídeos também na internet de outras pessoas que tiveram o mesmo resultado, às vezes de uma floração um pouco mais antiguinha. Esses tons mais salmão aqui vão ficando pro bege e vai desbotando bem, né? Então, isso pode acontecer aí caso você tenha também a Penef. Bom, agora é hora da gente falar então da nossa Magic Art. Para iniciar aqui o papo, né, eu já diria que de cara a gente vê a diferença no tamanho, né? Então o tamanho, ela vai aqui com 9 centímetros mais ou menos de ponta a ponta no eixo horizontal aqui dessas pétalas laterais, o que já é maior do que a nossa Penef que acabamos de ver. Outra coisa é o formato das pétalas e sépalas, ela tem uma silhueta mais arredondada, né? Uma silhueta que lembra aqui mais o estilo da Phalaenopsis amabilis, que é aquela clássica branca que a gente encontra aí nos mercados, garden centers e floriculturas. Vocês podem ver aqui que ela lembra bem ao estereótipo que dá o nome da Phalaenopsis, que é a orquídea borboleta, né? Ela parece aí as asas laterais de uma borboleta, de uma mariposa. Quanto às cores, o labelo vem aqui para esse tom de rosa mais avermelhado, também com padrões desenhados aqui muito bonitos. E nas laterais das pétalas e sépalas nós temos esse desenho com essas formas aqui orgânicas, alongadas, que vão de fora para dentro da flor, né? E aqui a cor já é mais um lilás mais escuro, arroxeado, né? O fundo da pétala é majoritariamente branco, nós temos uma mancha, um borrão cor-de-rosa no centro das pétalas e sépalas, junto com o contraste das nervuras da flor, esses risquinhos aí que parecem veias, né? Então a gente tem todo esse efeito aqui que deixa esse híbrido bastante decorativo, principalmente quando ele está perto de outra flor diferente, né? Olha que interessante aqui, né? Quando a gente tira assim da distância uma foto, uma filmagem, ou mesmo só se coloca, eu gosto muito de comparar as texturas entre elas, eu acho muito complementares entre si, visualmente falando, né? Ela também tem esse potencial de ramificação dos híbridos atuais, então é basicamente isso, né? Esse é o nosso panorama aqui desses dois híbridos muito bonitos. Uma complementação técnica aqui de nomenclatura, né, dos padrões aqui do desenho da Magic Art, esses risquinhos aqui de fora, né, das pétalas e das sépalas, isso é chamado flameado, né? E como ela também tem pintinhas, essa parte das pintinhas aqui das flores, isso é o pintalgado da flor. Então, assim, somando essas duas informações, a gente consegue dizer que a Magic Art é um exemplo de Phalaenopsis flameada e pintalgada, né? Esse tipo de informação, essa nomenclatura está naquele livro que eu usei para a gente comentar aqui no canal sobre a orquídea Phalaenopsis. Eu vou deixar o vídeo também aqui nos cards. Se você não assistiu, assista, é uma ótima recomendação, né, de leitura,
uma recomendação cultural aí para quem gosta de estudar e aprender mais sobre as nossas lindas orquídeas phalaenopsis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da apresentação dos dois híbridos do vídeo de hoje, a Pinif e a Magic Art. Fiquem ligados aqui no canal, em breve sairão mais vídeos de outras Phalaenopsis em flor aqui do momento na minha coleção. Agradeço a presença de todos. Se você não for inscrita no canal, aproveite e se inscreva. Vamos aumentar aí essa nossa comunidade amante de orquídeas. Um grande abraço, fiquem com Deus, boa sorte nos cultivos de vocês e até breve.